Aleluias, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse primeiro domingo do ano de 2022, o ano do avanço. Um feliz ano novo para você, para a sua família, que Deus abençoe a sua casa de maneira poderosa. Nós estamos aqui nesse primeiro domingo desse ano para celebrar e exaltar a grandeza do nosso Deus. Uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui, adorando e exaltando o nome do nosso Senhor. A minha reflexão com você nessa manhã é o seguinte: siga avante. Essa é a palavra que Deus liberou sobre o nosso coração, para a gente poder viver no ano de 2022. O ano de 2022 será o ano do avanço. E há uma ordem liberada de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa igreja, que de fato é avançar. Eu quero ler apenas um versículo, Êxodo capítulo 14, verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Uma coisa interessante que a gente vê nesse episódio conhecido por todos nós, é que Deus nos conduz a situações impossíveis de solução. Quem conduziu o povo de Israel à frente do Mar Vermelho foi o próprio Deus. Moisés estava com o povo de Deus num beco sem saída. À frente, o Mar Vermelho, e atrás, o exército de Faraó. E a Bíblia diz para nós que havia um clamor no meio do povo. Ele olha para o céu e começa a orar, e o Senhor então responde, dizendo o seguinte: porque você clama a mim, dize aos filhos de Israel que marche. A ordem de Deus para a vida daquele povo era avançar. Era hora de avançar, era hora de progredir, era hora de ir em frente, porque Deus sabia que ficar ali parado, só orando, não iria resolver o problema deles. Era o momento de marchar, era o momento de encarar os desafios, era o momento de seguir a orientação de Deus para a vida deles. Em momentos extremos, a oração precisa ocupar um lugar principal em nossa vida, mas também deve haver lugar para ação. Existe tempo para orar e tempo para agir. Há momentos que a oração não vai resolver sozinha aquilo que a ação precisa participar. Ação sem oração é decepção. Oração sem ação é ilusão. Mesmo que você venha no ano de 2022 enfrentar desafios, enfrentar situações que possam tentar paralisar você, paralisar a sua vida, paralisar os seus projetos, paralisar os sonhos do teu coração, a ordem de Deus é para avançar. Nenhum desafio que você e eu enfrentarmos no ano de 2022 será para nos fazer recuar. Mas esses desafios se apresentarão a nós para a gente poder exercitar a nossa fé, para a gente ter experiências profundas com Deus, para a gente provar que nós podemos superar as adversidades, os problemas, as lutas. Nossa vida não pode ficar estagnada por causa dos problemas. A nossa vida não pode ser paralisada por causa de qualquer situação difícil que a gente venha passar. Por isso que, olhando para o contexto desse texto, desse relato bíblico, a gente pode encontrar alguns motivos para a gente seguir avante, para a gente seguir em frente. A primeira lição que eu aprendo aqui nessa manhã é o seguinte: siga avante, porque Deus está no comando. Deus está no controle de todas as coisas. Se nós chegamos até aqui nesse segundo dia do ano de 2022, foi porque Deus nos conduziu até aqui. Foi porque Deus nos trouxe a este momento.
Deus está no comando, Deus está no controle. Os versos 21 e 22 de Êxodo, capítulo 13, a Bíblia comprova essa verdade para nós quando vai dizer: e o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. É interessante a gente pensar, queridos, que foi Deus quem conduziu Israel por aquele caminho. Não era o caminho mais perto, não era o caminho mais fácil, não era o caminho mais lógico, não era o caminho mais visível, mas era o caminho de Deus para aquele povo. Aquele povo, durante muitos anos da sua vida, havia morado no Egito, havia aprendido a cultura do Egito. Deus então levanta Moisés, o resgatador, para tirar esse povo do Egito e conduzi-los a uma terra prometida. Mas, queridos, há algo interessante: esse povo ainda não estava preparado para tomar posse da terra prometida. Então Deus, através dos seus desvios, Deus começou a conduzir esse povo por um caminho que talvez não era o caminho mais fácil, que talvez não era o caminho mais perto, exatamente para Deus ir lapidando, restaurando, tirando o Egito de dentro deles. E a Bíblia diz para nós que Deus estava no comando e no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele ia adiante do povo, durante o dia numa coluna de nuvem, e durante a noite numa coluna de fogo, a fim de que o povo caminhasse. Uma das coisas que nos traz alegria ao nosso coração é que, ainda que a gente caminhe nesse ano de 2022 por caminhos que não seja os nossos caminhos, mas que seja o caminho de Deus, o que alegra o nosso coração é que Ele sempre estará presente conosco. Deus está conosco, Deus está com você, Deus estará com você durante esses 365 dias desse novo ano. Ele vai à nossa frente também, por isso a gente precisa avançar. Deus é a razão, o motivo e o poder para a gente continuar avançando, a despeito das lutas, a despeito dos desafios, a despeito dos mares, a despeito do deserto. Deus, Ele é a razão, o motivo e o poder para a gente continuar seguindo avante. Martin Luther King Jr., ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. E se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Queridos, esse é o tempo da gente avançar. Esse é o tempo da gente ir à frente. Esse é o tempo da gente deixar o passado para trás e viver todas as promessas de um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu a direção. Deus, Ele vai à nossa frente abrindo caminhos. Deus está atrás de nós nos protegendo. Deus, Ele vai nos guiando passo a passo. E à medida que a gente vai com Deus, sendo guiado pela sua nuvem, a gente chega no lugar que Ele nos prometeu chegar. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas por favor, nesse ano de 2022, sabendo que Deus está no controle, continue em frente de qualquer jeito. Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda lição: siga avante, porque obstáculos serão vencidos. Ninguém passa pela vida sem enfrentar obstáculos. Quando a gente olha para o ano de 2021, o ano que foi do recomeço, todos nós nos deparamos com obstáculos.
Todos nós tivemos que enfrentar novos desafios, mas queridos, todos os obstáculos que se apresentaram a nós no ano que passou, nós vencemos, nós superamos, nós mostramos que em Deus a gente pode todas as coisas. Siga avante, porque obstáculos serão vencidos. Aqui em Êxodo capítulo 14, verso 1 e verso 9, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefó. Acampareis lá junto ao mar. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefó. Queridos, é interessante que Deus ele mandou que o povo montasse acampamento junto ao mar, e o povo obedeceu. O mais lindo dessa história, queridos, é que o povo de Israel estava enfrentando uma dificuldade na vida deles por causa da obediência. Foi Deus que os conduziu a essa situação. Foi Deus que colocou eles entre o mar e os cavaleiros de Faraó. Foi Deus que conduziu eles até aquele lugar ali. Eles obedeceram à risca o que Deus havia dito para eles, e mesmo assim eles estavam enfrentando um momento de dificuldade. Entenda uma coisa: existem situações na nossa vida, obstáculos que somos nós que criamos, mas existem outros obstáculos que Deus é quem cria. E Deus ele cria esses obstáculos para testar a nossa fé, para mostrar para nós mesmos que com Ele a gente pode vencer, a gente pode superar, a gente pode continuar. Porém, Faraó, com seu exército poderoso, diz a Bíblia, alcançou Israel acampado junto ao mar. Então aqui surge o primeiro obstáculo, o mar. Com certeza nesse ano de 2022 vão surgir muitos obstáculos. Deus vai nos mandar acampar em lugares, situações e momentos que talvez a gente não gostaria de estar nesse lugar. É possível que Deus crie situações exatamente para a gente poder crescer numa experiência profunda com Ele. Queridos, que coisa extraordinária. Eu acredito que o povo que estava lá nessa situação, eles puderam ver algo extraordinário, sobrenatural de Deus. Esse povo aqui foi marcado por uma ação sobrenatural de Deus na vida deles. Há momentos na nossa vida que Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam apenas para que a gente seja marcado pelo seu sobrenatural. Que nesse ano de 2022 você tenha experiências sobrenaturais com Deus, que você tenha experiências novas, e que essas experiências novas te impulsione a vencer todos os obstáculos e desafios que se apresentaram a você. Mas aqui surge o obstáculo, o mar. E como seria possível atravessar aquele mar e fugir do exército inimigo? O mar se tornara o maior obstáculo na vida do povo de Israel. Aquilo era um problema. Mas você sabe que eu aprendo aqui com essa história? Eu aprendo que problemas são oportunidades para se descobrir soluções em Deus. Foi Deus que permitiu eles chegarem àquela condição, mas em Deus também estava a saída para aquele momento. Os problemas que a gente enfrenta são oportunidades para que eu e você possa descobrir que as soluções para os problemas que a gente enfrentar estão em Deus.
Não há dificuldade que possa impedir o avanço do povo de Deus. Se Deus está conosco, se Deus está nos conduzindo, quem vai nos parar? Quem vai nos impedir? Quem vai tentar atrapalhar o nosso avanço? Não fique então aí parado diante do problema, mas marche, avance. Enquanto você não marcha, os obstáculos não poderão ser vencidos na sua vida. Moody, o grande evangelista, ele disse o seguinte: é bom esperar no Senhor, desde que você se apresse enquanto espera. É bom esperar no Senhor, desde que você se apresse enquanto espera. Martin Luther King Jr. também disse: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Eu não sei quais são suas lutas, eu não sei quais são seus desafios, eu não sei quais são seus problemas, eu não sei quais são seus dramas, mas eu sei que o mesmo Deus que mandou o povo marchar na direção do mar, e o mar se abriu, é o mesmo Deus que nessa manhã nos manda prosseguir. Prosseguir porque nós vamos vencer todos os obstáculos. Esse ano você pode de fato se denominar como um campeão, como um vencedor em Deus. Você vai enfrentar lutas, vai sim, mas você vai vencer, superar todas elas. Você vai atropelar as suas guerras, as suas batalhas. Persevere em obedecer a Deus, ainda que os obstáculos sejam grandes demais, ainda que aparentemente eles sejam intransponíveis. Os obstáculos da vida fazem parte da pedagogia do céu. O céu tem grandes coisas para nos ensinar. O céu tem coisas preciosas para formar na nossa vida, para gerar em nós. O céu nos ensina a construir uma vida vitoriosa. Por isso, é hora de avançar, porque há obstáculos que serão vencidos por você, na autoridade e no nome do nosso poderoso Deus. Mas há uma terceira e última verdade que eu quero compartilhar com você nessa manhã de domingo. Siga avante, porque viveremos os milagres do céu. Viveremos coisas extraordinárias com Deus. Foi exatamente isso que o povo de Israel, ele viveu. Deus disse para Moisés: porque clamas a mim? Diga, Moisés, a este povo que chegou a hora de avançar. Deus colocou o desafio do mar, mas Deus não mandou eles retroceder. Deus não mandou Moisés voltar atrás e encarar o exército que vinha contra eles. É interessante que Deus disse assim: Moisés, olha para frente, mas na frente tem o mar, Senhor. Não, faça o seguinte, Êxodo capítulo 14, verso 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar aquela noite, tornando o mar em terra seca. Querido, não é você que tem que recuar no ano de 2022. Quem tem que recuar é o mar que está à tua frente. São os desafios que estão diante de você, é que tem que recuar, é que tem que retroceder. Você tem que avançar, você tem que viver o sobrenatural de Deus. E a Bíblia diz que as águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Queridos, que coisa extraordinária. Eu aprendo aqui que quem anda com Deus tem história de milagres para contar. Eu imagino, queridos, você sentando ao lado de Moisés. Moisés era um homem que andava com Deus. Eu creio que um dia nós teremos a oportunidade de sentar do lado dele. E aí, Moisés, como é que foi aquela experiência?
lá no Mar Vermelho. E você vai ouvir um testemunho de milagres que exalta e glorifica o nome do Senhor. Porque quem anda com Deus tem histórias de milagre para contar. A Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu porque o povo marchou pela fé. Deus criou o obstáculo, mas também deu a solução. Deus permitiu aquele momento difícil, mas também abriu a porta para a saída. A limitação humana é a oportunidade para o milagre sobrenatural do céu. É interessante que um famoso escritor ele disse o seguinte: se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em situações difíceis. Mas se Ele quer realizar um grandioso milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis. Você quer contar história de coisas impossíveis? Ou você quer contar história de situações aparentemente difíceis? Aqueles que querem contar histórias de realizações impossíveis de Deus na sua vida, precisam estar preparados para situações impossíveis que Deus vai permitir chegar, exatamente para você atravessar, para você vencer. Por isso que nesse ano de 2022 você precisa estar preparado para viver coisas extraordinárias com teu Deus. Por isso, avança pela fé. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos disse: tente coisas grandes por Deus, espere grandes coisas de Deus. Não é hora de voltar atrás, não é hora de recuar, não é hora de parar ou desistir, é hora de avançar, para que você possa viver milagres extraordinários com Deus na sua vida. Eu quero encerrar a minha palavra aqui nessa manhã. Talvez você tenha chegado a essa transmissão online com a sua vida completamente paralisada. O ano já virou, mas a sua vida continua da mesma forma. Você não deu uma virada na sua vida. Você ainda está paralisado nos seus problemas, nas suas lutas, com os seus traumas. Mas hoje você pode retornar a sua caminhada pela fé. Aceite o desafio de Deus e avance. Não fique paralisado, não fique prostrado. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Siga avante. É a primeira palavra de Deus para o teu coração no ano de 2022, o ano do avanço. E olhando aqui, queridos, para esse texto, eu quero relembrar a você as verdades que Deus trouxe ao nosso coração. Siga avante, porque Deus está no comando. Deus não perdeu o controle. Deus continua escrevendo a história. E eu e você fazemos parte dela. Siga avante, porque obstáculos serão vencidos. Deus tornará você maior do que os seus problemas. Deus tornará você um gigante diante dos seus gigantes. Siga avante, porque viveremos os milagres de Deus. Ainda que as coisas tentarem abalar a sua vida, ainda que as coisas vierem para abalar o teu coração, como diz a canção, não seremos abalados. Então você e a sua família vai adorar ao Senhor, vai cantar profeticamente essa canção. E eu creio que Deus irá fortalecer a sua vida. Um beijo no teu coração. Deus abençoe o seu domingo. Que você tenha um almoço extraordinário aí na sua casa, com seus amigos. Que você tenha uma semana de primícias. Que Deus faça coisas extraordinárias nessa primeira semana do ano de 2022. Siga avante, siga com Jesus. Vamos juntos, porque nada vai nos abalar. Aleluia, glória a Deus.